Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato, da Academia Brasileira de Omaha, e vamos para mais uma análise de mão aqui. Hoje é uma mão interessante e simples até, mas que basicamente é um exercício de montar ranges, né? Quando você consegue compor melhor os ranges dos vilões, melhor ficam suas decisões, né? E se você souber a matemática também, quando você souber quanto de equidade a sua mão tem em cenários contra range X ou range Y, isso também vai ajudar, porque muitas vezes só você calculando mesmo, depois revendo a mão, que você vai ter certeza absoluta. Mas alguma ideia já te ajuda, né, a tomar melhores decisões em game, né? Então, o oponente aqui do MP limpa, o que acontece frequentemente no field, né? Nós temos uma mão premium aqui no Big Blind, um As Dama Valete 10. Porém, ele é off no As, né? Ele é single suit de machucado em espadas na dama, mas ainda assim é uma mão muito forte, né? Tem que abrir aqui. E o jogador limper da call. Essa primeira informação é bem relevante já, o jogador da limp call, né? Isso já mostra uma tendência ao perfil do jogador, a construir um range pós-flop dele, né? Um flop bem decente para nossa mão, né? Rei 10 e 7, a gente tem aqui wrap, overpair e flush draw semi-nuts. Optamos por um c-bet, acho que é um c-bet bem padrão aqui, não tem motivo de você dar check, né? Primeiro pelo ponto da sua mão ser bem forte aqui, né? Tá bloqueando bastante mãos que apostam, né? Então dar check aqui pode ocasionar de rodar muito em check. E também pelo perfil do vilão, já que ele é um vilão que deu limp, call, pré-flop, ele tem fortes tendências de ser um vilão mais passivo. O que acontece com um vilão mais passivo? Ele aposta menos. Então você vai chegar com um pote, você não vai conseguir construir um pote jogando de check contra ele. Contra o jogador mais passivo, você vai querer apostar as mãos melhores, né? E para nossa surpresa, esse jogador veio de raise e pote aqui no caso, né? E, como eu disse, quando você consegue construir melhor range dos vilões, de acordo com os perfis deles, posições e tudo mais, e stacks, você vai tomar melhores decisões. Então, quando um jogador como esse me dá um raise nesse flop aqui, por mais que seja um flop muito carregado, eu não espero que ele me dê raise, por exemplo, com valete 9-8, com dama, valete e as que não tenha flush nuts. Tipo, são mãos que, com o perfil dele, ele vai jogar de call, ele não vai jogar de raise. O range que ele vai dar raise são mãos fortes, né? E aqui nós temos duas decisões, né? Já que o fold não tem como, né? Nossa mão é muito forte, dá para visualizar que ela é muito forte, porém a gente pode jogar de call ou de raise, né? Então vamos construir aqui o range do vilão, né? Então coloquei o flop, vou colocar a nossa mão. Ele deu limp call, vou colocar um range mais amplo mesmo para ele, né? Não sei o perfil dele. E vou colocar aqui as mãos que provavelmente ele vai dar raise. Então a primeira mão que me vem na cabeça é o top 7. Eu acho que o top 7, por mais que seja um pouco mais seco, ele provavelmente vai jogar mais para frente. Aí eu vou adicionar talvez alguns 10 e 10. Esses 10 e 10 talvez você tenha que ser um pouquinho mais criterioso, né? Talvez alguns ele jogue mais para trás mesmo. Vou colocar aqui algumas equidades adicionais, como qualquer flush. Se ele bloquear o rei também, acho ele é uma mão que faz sentido ele dar raise. Se ele tiver duas pontas ali, duas pontas no meio e duas pontas embaixo. Acho que esses 10-10 com equidade adicional, pelo perfil dele, faz sentido, né, ele jogar de raise. E acho que a única mão que não seja essas mãos de valor, que seja um draw, que talvez ele jogue mais para frente, seriam os combos de As, Dama, Valete com Flush Draw Nuts, tá? Eu não espero ver muitas outras mãos de draws no range dele, né? Então, no caso, o range dele tem duas mãos de trincas, onde a gente ainda tem bastante equidade, né? Se você pensar que você tem wrap flush draw contra uma trinca, você vai ter bastante equidade. O cenário também que ele tiver aqui, o flush draw nuts com wrap, é uma mão que você está dominando bastante, porque você tem um valor de showdown mais forte que ele, e você está tirando bastante out dele de flush, né? Então faz que a sua mão contra esse range ainda tenha muita equidade, né? E aí tem a decisão entre o raise ou o call, né? Para mim aqui, por estar fora de posição, a minha decisão aqui seria de raise dependendo da minha equidade. Então, caso a gente vá all in, vamos considerar que a gente não tem fold act, né? Porque ele é um jogador bem passivo, né?
Vou colocar aqui, o efetivo dele é 391 vezes 2 mais 30. Então, o pote total, caso a gente vá ao win, é 812, né? E o stack dele é 391, só que a gente já colocou 15, né? Então, 391 menos 15. Então, a gente tem que colocar mais 376 para 812. Então, para a gente all-in nesse flop, a gente teria que ter pelo menos 46 e pouquinho de equidade aqui no caso. Lógico, tem um rake para considerar, né? Tudo mais. E vamos ver quanto que a gente tem de equidade com a nossa mão. Então você vê que contra esse range a gente está levemente favorito. Então assim é muito mais lucrativo aqui você acabar mandando a sua mão do que jogando só de call. O call pode ter algumas facilidades para você de escapar, por exemplo, se dobrar uma carta, né? E ele apostar pelo perfil dele vai ter poucos blefs, então você conseguir ainda escapar de uma dobra, né? De estar tá meio morto, né? Pelo A só ali e tal. Mas também tem casos de vai que ele tem lá só um top 2, um rei 10, assim, dobra o 7, que tipo, é uma carta que você está ganhando, né? Então, eu montei um range muito forte, né? Que eu espero que esteja de acordo com o perfil dele, mas eu não posso cravar, né? Exatamente que são só essas mãos, né? E mesmo contra esse range muito forte, a gente está na frente. Então aqui a gente poderia mandar. O herói acabou jogando só de call, possivelmente um pouco assustado também, né? Pela questão do raise. E aí talvez ele tenha alguns problemas, né? Porque se bater o flush, você vai jogar de bet? Porque se você apostar, você talvez extraia valor dessas trincas, né? Mas também vai trombar um flush nuts algumas vezes, né? E pode ser que ele mande a trinca também com algum flush, né? Ele não fold, não dá para saber. Então você vai ficar um pouco às cegas se o seu flush tem um valor ou não. Nos straights, tudo bem, né? Que você tem straight nuts, tá super tranquilo, né? Bateu uma blank, entre aspas, né? Ela completa um straight, mas não é uma carta que melhora a nossa mão e não é uma carta que eu espere que ele vai brecar muito, né? Então aqui o jogador optou pelo check, como eu esperei, o jogador deu o segundo barril, o herói deu o call, aí aqui já teria que selecionar se a gente tem, calcular, né, se a gente tem essa equidade direta ou não, né? Então, as mãos aqui eu imagino que sejam as mesmas, tá? Ele não vai brecar essas mãos. Então aqui a gente teria que ter mais de 33% de equidade para dar esse call de turn para river. Tem de sobra, né? Mesmo que a gente deixe um range um pouco mais forte ainda, não vai ter como esse número ficar abaixo dos 33. Então a gente teria um call da forma que ele jogou aqui, sim. Não é um erro, né? Porém aqui, como eu dei o exemplo do 7, né? Veio o 7 no river, a gente deu check e o vilão deu all-in. E aqui o herói acabou foldando, né? É claro que ele pode ter muito rei-rei, talvez muito mais rei-rei pelo perfil, né? E alguns 10-10 também. Não acho que ele vai ter muito rei 7, mas também há a possibilidade dele ter o rei 10, né? Porque se ele tem um rei 10 com alguma equidade adicional, pode ser que ele também tivesse mandado ali, né? Então, talvez a gente tenha a melhor mão e não vamos saber porque o herói foldou. Então, retomando, né? Pela nossa equidade no flop ser muito alta, né? Estamos até na frente desse range. Posso até aqui incluir também esses combos de rei 10, né? Então, um rei 10 que tenha algum flush forte aqui, um rei 10 que tenha dama valete as, opa, dama valete as, dama valete, ou dama valete 9 ou valete 9 8. Então, algum rei 10 com bastante equidade adicional, provavelmente essas mãos aqui ajudem a nossa equidade também, que a gente tem bastante out. Não interferiu, então a gente mantém ali na casa acima dos 50% de equidade. Então a melhor decisão não é porque bateu o 7 a gente poderia ganhar, porque da forma que ele jogou, é porque a melhor decisão, ao meu ponto de vista, seria já ir no get-in, né, nesse flop, tanto por estar fora de posição como pela nossa equidade. Beleza? Então espero que tenha ajudado, que não tenha ficado confuso. E é isso, mais uma mão analisada e nos vemos na próxima. Valeu, até mais.